Primeira, que Paulo diz, é que ela é sem lei. Essa é provavelmente a melhor parte, né? Que o caminho que Deus resolveu usar para justificar pecadores foi sem lei. Porque a lei implica em requerimento. A lei exige alguma coisa, a lei pede alguma coisa, não é isso? Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Ou então, faça isso e faça aquilo. Mas a justiça de Deus se revelou sem lei, ou seja, Deus não requer nada. Ele não pede nada de nós, absolutamente nada. Até a fé, que vai ser um instrumento, é um dom dele. Sem lei se manifestou a justiça de Deus. Por que é sem lei? Ora, porque nós não temos condição de cumprir o menor dos requerimentos da lei. Não temos condição de obedecer a nada. É por isso que a justiça de Deus se manifestou sem lei, sem requerimento da parte dele, sem qualquer exigência da parte dele. Sem lei se manifestou a justiça de Deus. Segunda coisa que ele diz, está aí, no verso 21 ainda, é que essa justiça de Deus é testemunhada pela própria lei e pelos profetas. É testemunhada pela lei porque a lei aponta, a lei dá testemunho da justiça de Deus, do caminho da salvação, porque a própria lei mostra que nós não temos condição de nos salvar. E além disso, a própria lei já trazia normas e regulamentações sobre sacrifícios de animais. No próprio Antigo Testamento, no período da lei, as pessoas, para se chegar a Deus, elas tinham que sacrificar animais, derramar sangue de animais pelos seus próprios pecados cometidos. Tudo aquilo já era um símbolo dessa justiça de Deus, dessa manifestação. Então a lei, longe de ser o caminho da salvação, ela era uma testemunha desse caminho que Deus revelou em Cristo Jesus. Essa justiça de Deus era testemunhada pela lei e pelos profetas, os profetas. Os profetas viram esse dia. Pensa, por exemplo, em Isaías dizendo, no capítulo 53, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Você já encontra a manifestação da justiça de Deus nos profetas. Os profetas anteciparam esses dias, vendo de longe, saudando à distância o dia em que a manifestação da justiça de Deus ocorreria plenamente. É sem lei, porque a lei é apenas uma testemunha do Evangelho. E não somente a lei, mas os profetas também falaram desse dia. Então não é uma coisa nova, é como se Paulo dissesse, eu não estou ensinando uma coisa nova. Vocês sabem que quando aconteceu a Reforma Protestante, e que Lutero, Calvino, Zwingli começaram a dizer a mesma coisa para uma igreja medieval que pensava que a salvação era pela lei, eles disseram que os reformadores, Calvino, Lutero e Zwingli, estavam ensinando novidades. Era uma coisa nova que eles estavam inventando. E eles diziam, coisa nenhuma. Nós não estamos ensinando novidade nenhuma. E eles apontavam para os antigos pais da igreja que ensinaram a mesma coisa. Eles apontavam para as Escrituras. E aqui Paulo está fazendo exatamente isso. Ele está dizendo, eu não estou ensinando uma coisa nova para vocês, judeus. Eu estou ensinando aquilo que está na lei de vocês. Porque a justiça de Deus foi testemunhada pela lei e pelos profetas. É apenas o cumprimento e o amadurecimento de tudo que foi dito antigamente. Primeira característica, a justiça de Deus é sem lei, sem requerimentos. Segundo, ela é testificada pela lei e pelos profetas, é o plano de Deus desde então. Terceiro lugar, verso 22, ela é mediante a fé em Jesus Cristo. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Aqui nós aprendemos de que maneira Deus nos transmite, Ele nos imputa essa justiça, esse perdão e essa aceitação. É mediante a fé em Jesus Cristo, seu Filho, que veio a esse mundo exatamente levar sobre si a nossa culpa e cumprir a lei em nosso lugar. Mediante a fé nele, as pessoas são justificadas de tudo aquilo que elas cometeram e recebem o perdão de Deus, que jamais poderiam obter através dos seus méritos, mediante a fé. E é por isso, em quarto lugar, que pode ser para todos. Está aí no verso 22, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a beleza do Evangelho. Ele é universal, ele é para todos, e ele é sobre todos, porque é pela fé. Todos podem crer, se assim Deus
falar aos seus corações. Enquanto que se fosse pela lei, seria diferente. Mas pela fé, pode ser para você. Talvez nessa noite você se julgue indigno de Deus, e de fato você é. Você não sabe de que maneira pode chegar perto desse Deus, e de fato não existe por você mesmo. Talvez nessa noite você se pergunte como é que Deus pode aceitar uma pessoa como você. Faz bem em perguntar mesmo. Mas a resposta está aqui. É para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. O Evangelho nivela a todos, não há diferença. Não tem PhD, DDD, TNT, doutor, pós-doutor, sábio, rico, ignorante, homem, mulher, judeu, gentil. Todos pecaram, não é o que ele diz aqui? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que é que nos une aqui nessa noite, eu e você? E vocês? É porque eu e você pecamos e carecemos da glória de Deus. Não importa a minha educação ou a sua, as oportunidades que você teve na vida, a sua classe social, seu gênero, a cor da sua pele, a sua nacionalidade, é uma coisa que une a humanidade, que é nivelada pela lei e pelo Evangelho. São todos pecadores, filhos de Adão e Eva. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É por isso que o Evangelho é para todos sem distinção. É pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem. Que coisa maravilhosa o plano de Deus. Não é à toa que quando Paulo termina o capítulo 8 de Romanos, e depois o capítulo 11, ele prorrompe numa doxologia. Oh, profundidade da riqueza, da justiça, da sabedoria e do conhecimento de Deus. E ele louva a Deus extasiado diante desse plano extraordinário. Essa não é uma religião inventada pelos homens. Os homens jamais inventariam uma religião que os humilha, que os coloca no pó e na cinza, que cala a boca deles e diz: vocês precisam ser salvos pela graça de Deus. Homem nenhum poderia inventar uma religião dessa. Aqui a sua origem divina. O Evangelho vem de Deus. O Evangelho procede dos céus. Todas as vezes que os homens inventaram religião, é só ler a história das religiões. Sempre essas religiões têm isso em comum. O homem acha que ele pode fazer alguma coisa para chegar a Deus. Só Deus poderia nos ter revelado isso.